Espiritismo para a vida, equanimidade. Bom, equanimidade, que tema assim sensível, delicado, porque com certeza é a meta de toda criatura. Ou seja, se a gente for pegar assim no latim, equanimidade, a etimologia da palavra equânimo seria igualdade de ânimo. A meu ver, seria essa questão assim de nós nos mantermos em equilíbrio, em paz, ou seja, paz interior, independentemente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É claro que falando assim é super complexo. Nós vamos imaginar assim os grandes mestres da humanidade, principalmente a figura magnânima de Jesus, por exemplo, no momento do Calvário, mantendo aquela serenidade, aquela energia, aquela paz e transmitindo toda aquela beleza, aquela bondade, aquele equilíbrio, aquela paz dele. Então, sem dúvida, para mim essa é uma das figuras mais marcantes de equanimidade em toda a história da humanidade, né? Eu diria que para mim a equanimidade é uma das grandes metas da minha existência, pelo menos desta existência, porque eu percebo o quanto qualquer situação pode me deixar mal, né? Apesar de eu estar num nível bom, um dia tranquilo, um momento de equilíbrio, uma situação surge e ela, por mais pequena que seja, muitas vezes é capaz de derrubar a tal ponto de uma angústia, de uma tristeza, que afeta consideravelmente a vida. Inclusive eu estava pesquisando a diferença entre paz e equanimidade. A equanimidade, entre alguns autores espirituais, equanimidade ela seria um passo para a paz, porque ela é essa igualdade de ânimo, ou seja, você não é o caso de não sentir, mas de você não ser dominado pelo sentir. Perfeito. E a sua mente cair nessas negatividades, né? Eu até trouxe aqui uma frase de Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, que eu achei muito interessante. Fala assim: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Então é uma questão, assim, eu vejo, da gente entender que está no controle de si mesmo. Sim. Não são as situações externas que devem comandar. Como a gente sente, como a gente pensa, e a gente acaba entregando o controle a alguém, a algo fora de nós. Sim, verdade, verdade. É uma questão assim, não é a vida que nos administra. Ela vai trazer sempre provas, sempre vai trazer lições, sempre vai trazer oportunidades, sempre vai trazer lições, porque o universo é muito espetacular e Deus está trabalhando para que nós contribuamos com a nossa parte dentro dessa obra espetacular e nessa contribuição nós mesmos evoluamos, certo? Então, se esse é o universo, é claro que está tudo certo, mas está tudo certo no universo. Tem que estar tudo certo aqui dentro. Então, a vida é espetacular, perfeito. A vida nossa, humana, ela vai trazer essas situações de provas, vai trazer essas situações de expiações. Nós já temos esse conhecimento. Então, quando eu penso em equanimidade, principalmente trazendo os conceitos de Allan Kardec, eu remonto demais àquela passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec traz o texto da obediência e da resignação. É um dos meus textos favoritos, quando ele vai dizer assim: a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Mas consentimento com o quê? Com essa obra magnânima, com a vontade de Deus, com as leis que regem o cosmos. Então, vê que ele traz a proposta da razão, a obediência, ou seja, eu busco entender as maravilhas da criação, e eu sou uma maravilha da criação, e eu esqueço.
Mas é racional isso. Mas certo, é um passo importante também. Entender essa situação. E aí entra a resignação, que é o consentimento do coração. Então, eu vamos dizer assim, eu treino o meu intelecto para ter mais conhecimento. Mas por que não treinar as minhas emoções, os meus sentimentos, o significado que eu dou para cada situação que acontece na minha vida? Então, é claro que eu posso treinar um e outro. E então eu vou chegar nessa equânimos, igualdade de ânimo, razão e emoção, né? Ou razão e coração, no caso, como Kardec utiliza, né? Isso. Eu até selecionei aqui também e me lembra muito a frase de Paulo, em tudo dai graças, que é o que você estava falando. Tudo vem de Deus. E acredito que nós aqui no planeta Terra, que já temos a informação dos espíritos de que somos seres rebeldes. Sim. Por algum motivo nós nos distanciamos de Deus e aí nós nos colocamos como o centro controlador da vida. Pois é. E não mais Deus. E eu não estou falando aqui que não somos nós que não construímos a nossa realidade. Sim, nós somos responsáveis. Sim. Pelo que nós fazemos, estamos construindo a nossa realidade. Mas Deus, na sua paternidade, no seu amor sobre todos os filhos, entende, e não é Deus em si agindo a cada caso, mas Ele criou leis perfeitas, que a cada ação de um filho, a cada pensamento, né, a cada ação, seja interior e exterior, né, Sim. gera uma consequência em que não é um castigo. Perfeito. Então, automaticamente a vida ela está nos trazendo experiências para que nós possamos nos tornar melhores, aprendamos algo. Então, tudo o que vem de Deus. E tudo o que vem por amor. Sim. Então, por isso, em tudo dai graças. Cada situação é uma oportunidade para que nós possamos receber aquilo e lidar com aquilo. É aí que nós vamos treinando também os nossos sentimentos, as emoções, os nossos pensamentos. Cada situação que vem, se eu me permitir pensar antes, vem de Deus, é por amor a mim. É mesmo. Eu preciso dar graças a isso. Sim. E ainda assim eu abraço, eu aproveito, Sim. né? Eu me desenvolvo a partir daquela situação, eu encaro como um desafio bom. Isso faz toda a diferença. A equanimidade é exatamente... Eu vejo assim, essa diferença da paz, porque a paz é quando nós já chegamos num ponto em que há uma união com Deus, e isso já vai ser tão automático. Mas a equanimidade é esse passo de você criar esse momento de exercício mesmo, né? Você aceitar a situação, além de só aceitar, é abraçar. Perfeito. Com vontade, com consciência divina, que aquilo chegou para você e chegou por bem, por mais dolorosa que pareça a situação. Não, isso é fundamental e assim, para mim é inconcebível imaginar a equanimidade se instalando se eu não tenho o hábito, não um ato, o hábito da gratidão. Porque hoje os estudos científicos eles são extensos sobre a gratidão, sobre como ela aumenta a nossa imunidade, imagina só. E ela está totalmente atrelada à felicidade. Então hoje a neurociência sabe muito bem que as pessoas que têm o hábito da gratidão são mais felizes. Então é claro que isso vai alterar completamente o meu estado de espírito, a minha equanimidade. Então, hoje tem muitos estudos também sobre pessoas consideradas equânimes, como o cérebro delas já age completamente, já tem circuitos formados completamente mais avançados do que o resto da humanidade.
Então, percebe-se, por exemplo, uma redução do estresse. Pessoas que estão investindo em equanimidade. Lembrando que é um treino, como tudo na vida é treino, então eu preciso investir nesse estado de espírito equânime. Então, veja que coisa espetacular, reduzir o estresse. É claro que não é mágica, é treino. Como um treino físico, é um treino mental. Então, eu reduzo o meu estresse. Eu mantenho esse equilíbrio interior. É espetacular isso. E quando eu consigo esses estados, aí esse gerenciamento das emoções negativas se torna possível. É possível gerenciar essas emoções negativas, né? Porque afinal de contas são só emoções, elas existem e a gente não pode varrer para baixo do tapete. A gente identifica a emoção negativa, mas a gente utiliza todo o nosso cabedal espiritual para gerenciá-la e transforma isso numa força para a alma. Essa que é a questão. Então é importante essa questão da autoconsciência, se analisar para poder ter essa autogestão e então, quem sabe sim chegar numa equanimidade. Mas é treino. Essa é a questão. Tem que treinar bastante. Sabe que a palavra crise em chinês, ela é escrita com 2 símbolos. Um que representa perigo e outro que representa oportunidade. Mas na filosofia chinesa, inclusive, trata de que essa oportunidade ela só existe quando a pessoa sabe aproveitar. Então, ela é realmente um fator oportuno, um presente, quando a pessoa tem o olhar desse presente. Sim. E realmente, todas as crises que existem, e aí nós temos vários autores falando nesse sentido, são oportunidades que dali, se houver um bom aproveitamento, haverá uma transformação para melhor. Sim. Seja de uma parte material, vamos pegar uma crise, uma tempestade na natureza em geral, né? Depois da tempestade, há uma limpeza, há um melhoramento, derrubada de árvores, mas a floresta renasce mais forte, renovada. Então, nós somos natureza, também assim a nossa existência. Todo momento de crise, pequenas ou grandes, eles trazem essa oportunidade de uma renovação. Mas eu diria que nós precisamos tirar o eu do centro. Certo. O eu, o egocentrismo do centro e voltar para a visão divina. Retomar isso, porque nós somos divinos, colocar esse eu não iludido, mas o eu divino como centro, porque todos somos um. Quando nós sentimos essa unidade da vida, aí eu acho que nós começamos a não nos sentir feridos pelas situações que surgem. Né? Porque o problema geralmente são as situações que mexem com esse eu. Esse eu que pensa que está no comando. Não é? Esse eu que não aceita. Como assim eu vivendo essa situação? Né? Um eu iludido. Então, nós não nos colocamos submissos a Deus nessa visão divina, deixando Deus no controle. Perfeito. Porque a sabedoria divina é causa primeira de todas as coisas, né? Inteligência suprema. Querendo ou não, nós estamos nos colocando com uma inteligência acima de Deus. Então, temos que fazer esse processo de permitir que Deus realmente esteja acima de tudo para nós. E colocarmos-nos nessa situação de submissão, aceitação e amor ao que vem de Deus. Eu até peguei um trechinho aqui, que é do Emmanuel, do Chico, que eu gostaria de ler, sobre a aceitação. A aceitação construtiva, e eu achei muito legal que ele usou, aceitação construtiva. Ele faz isso, Emmanuel, né? Ele sempre bota o adjetivo certo na hora certa. E ele até vai explicar aqui por que ele colocou. Aceitação construtiva
será sempre talvez mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos problemas que porventura te aflijam. E dizemos construtiva, porque não se trata de calma inoperante, mas sim de paciência, capaz de improvisar o bem, criando condições para que o bem se faça cada vez mais amplo para quantos nos partilhem a vida. Nossa. Muito bom. Demais, né? É um trechinho de um texto do livro Inspiração, capítulo 5, Aceitação, né? Pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É só um parágrafo, mas é tão potente. Sim. E interessante que ele coloca essa aceitação construtiva no sentido de aceitar, a gente precisa aceitar o que chega, mas a gente não precisa se acomodar ao que chega. Perfeito, perfeito. E sempre nessa visão que ele diz, e criando condições para o bem a partir de qualquer situação. Você pode estar sempre gerando bem, mesmo num pequeno detalhe que surge, claro. Existe sempre essa possibilidade. Sim, sim. Aceitação não é comodismo, né? Isso é muito importante, porque aceitar, eu aceito o presente. Eu posso não aceitar o presente. Então, até tem alguns ditados, não, se alguém te dá um presente e você não aceita, não é teu presente. Só que aí Deus está toda hora enviando essas oportunidades para o nosso bem. Aí a gente diz, não, eu não aceito esse presente. Se pegar do ponto de vista da obediência trazida por Allan Kardec, não faz sentido. Porque obediência é o consentimento da razão. Então, uma coisa é a realidade, é a vida. A outra coisa, outra situação é como a minha bagagem está interpretando isso. Parece que é a mesma coisa às vezes. Mas eu vejo que esse é o grande empecilho da equanimidade. É a minha bagagem ou as minhas projeções sobre algo que está acontecendo, que é a realidade. A realidade é a realidade, fatos são fatos. Tá tudo bem? Mas como a história que eu conto sobre aqueles fatos, é isso que tira o meu equilíbrio interior. Sim. É como essa aceitação da realidade, ela pode ser confundida como comodismo, né? Sim. Mas também ela tem que ser muito investigada exatamente nesse ponto, porque acontece algo, vamos dar um exemplo, o seu carro estraga. Qual é a história? O meu carro estraga, vou usar para mim, que eu conto para mim mesma. O meu carro não deveria estragar. Pois é. A partir dessa história, essa narrativa que eu crio, eu gero sentimentos, pensamentos sobre isso. Sim. Né? Porque aconteceu frustração, irritação, todo tipo de sentimento negativo, raiva, às vezes eu vou descontar em alguém. Tudo por conta dessa narrativa de que eu acho que estou no controle e que eu acho que o meu carro não deveria estragar. Sim. Ao invés de eu ter uma narrativa alinhada a Deus, e se aquilo me aconteceu, eu abraço aquilo com obediência. Sim. E realmente parte inicialmente da razão, Sim. Né, para depois do sentimento, porque um dia vai vir já diretamente do sentimento, a gente vai alcançar essa paz, essa equanimidade, mas no momento isso deve ser um exercício de razão, de entrega a Deus, de obediência e resignação. Sim. Né? Sim. Parar de criar narrativas onde o eu esteja num falso controle e que acha que deveria ser assim, deveria ser de outro jeito, daquele, que o outro deveria ter agido assim, aquele deveria ter feito isso. E nada disso acontece na prática. A realidade, o fato, é simplesmente aquele ali. Ele é neutro, ele não. A gente acha é bom, é ruim e cria valores sobre aquilo. E vem esse verbo que você falou, deveria. Deveria ser assim. Ele não deveria ter falado mal de mim. Tá, mas falou, e aí? Tudo bem? Sim. Então é fato. Um fato é o fato. Então a equanimidade, a gente treinar para equanimidade,
vai nos permitir esse gerenciamento das situações para o nosso aprendizado. E olha que bacana, se eu estou bem, eu posso ajudar o outro também no seu processo evolutivo. Então isso é maravilhoso. Então, em vez de criar um distanciamento, nós criamos uma união e nós agimos com o cosmos, que é solidariedade. O universo é solidariedade cósmica o tempo inteiro, do átomo aos sistemas solares, tudo solidário. Então a natureza manifesta isso. Tem estudos, por exemplo, vários estudos inclusive, tratando como a ausência de um animal ou de uma espécie, por exemplo, que o homem suprimiu, como impacta em todo o habitat. Gera um desequilíbrio. Aí, às vezes, eu estou dizendo assim, não, mas o fulano não é importante nesse habitat, ou aí a gente se menospreza, às vezes nos falta autoconfiança, nossa autoestima vai lá embaixo e a gente diz, não, eu não sou importante aqui. Mas é fundamental. Se uma minhoca faz diferença, se um lobo faz diferença, se uma árvore faz uma diferença num habitat, é óbvio que eu sou fundamental no meu habitat. E não é acidente. Então, buscar essa obediência, buscar a resignação, isso sim, e treinando, né? Treinando, porque equanimidade tem treino. A gente pode até falar um pouco mais sobre como treinar a equanimidade, porque é fundamental, né, em nossas vidas para a felicidade, né? Eu gosto muito da escritora Byron Katie, que na verdade foi você que me apresentou ela. E até divulgou aqui, né, o livro Ame a Realidade, que é muito bom, muito interessante. É uma autora espiritual que tem uma história, né, muito marcante e tem ajudado muitas pessoas. E tem uma parte que me chamou muita atenção, que ela fala assim, querer controlar tudo com a mente o tempo todo é muito pesado. E eu me identifico muito com isso. Quantas vezes eu percebo que, na verdade, eu estou ali fazendo um esforço na minha mente para controlar alguma coisa. É mesmo. E não controlo nada nesse sentido, né? Não, às vezes quero muito que algo funcione daquele jeito. E aí você fica fazendo esse esforço mental que a gente não costuma perceber. Sim. E aquilo é cansativo, aquilo esgota as nossas energias. E aí, principalmente quando na prática foge totalmente da ideia que nós estávamos tendo, isso gera um desequilíbrio muito maior. Porque existe essa frustração toda por não ter acontecido como eu queria que tivesse acontecido. E as coisas realmente são muito pesadas. Sim. Então, eu percebo assim que o estado de equanimidade é maravilhoso. Quem não gostaria de viver assim? Sim, sim. Tudo bem o que acontece. Tá tudo certo. Tudo vem de Deus. Em tudo dai graças. E dá o teu melhor em cada situação. Não tentar controlar, eu acho que é um exercício muito grande, principalmente para nós que somos espíritos, que não somos tão obedientes a Deus, né? Então, para nós é difícil. É um exercício muito importante para que a gente aprenda a não querer o controle. Porque não estar no controle, nós já não estamos. O controle, graças a Deus. A gente se acha, né? Acha que está arrasando no controle, mas não está. E está tudo certo, assim. Acima de nós existe o infinito de inteligências superiores e Deus, então, né? Nem se fala. Então, nós não temos que ter o controle das situações. Nós temos que ter a submissão a Deus e saber amar a realidade como ela chega, como ela está, como ela se apresenta. Não no comodismo, mas abraçar cada situação e dar o nosso melhor como uma oportunidade que chega para nós. Nós não estamos falando de não empreender, de se planejar, de encarar a vida e dar mais, ir além, né? Não é isso, né? Mas assim, é aceitar ou receber, aceitar os presentes que chegam. Eu, inspirado em Chico Xavier, que é um espírito que eu amo, um dos que eu mais amo com certeza, mais me inspira,
Eu criei uma frase, um slogan para mim quando as coisas acontecem. Eu sempre afirmo para mim assim: os planos de Deus são melhores que os meus. Sim. Eu sempre fico falando isso para mim, porque às vezes as coisas não saem do jeito que eu quero. E tá tudo bem, aí eu já tento criar um gatilho para mim. Os planos de Deus são sempre melhores que os meus. Os planos de Deus são melhores que os meus. Então, é uma inteligência suprema que governa o cosmos. Então, eu estou aprendendo a gerenciar, a empreender na minha vida com cada vez mais lucidez. Acho que essa que é a questão. É para gerenciar a vida com lucidez. Daqui a pouco a gente chega num nível maior. Como na parábola dos talentos, né? A gente tem que administrar os talentos, mas devolve para Deus. Essa que é a questão. E falando em equanimidade, eu vejo que a gente pode fazer alguns treinos de equanimidade, porque ela não vai nascer pronta, não basta assim agora, não. De agora em diante eu vou ser equânime na minha vida. E eu vejo como é fundamental o foco no agora. Então, cultivar a mente. Então, o lugar do passado é no passado, o lugar do presente é no presente. O lugar do futuro é no futuro. E claro, o lugar do presente é no presente, né? Sim. Mas então, foco no presente. Foco no presente. Como eu faço isso? Aí vem esses treinos maravilhosos, e são vários treinos, várias técnicas de meditação. Então, é muito importante treinar a mente para o foco no agora. E eu vejo que isso é uma das coisas mais importantes, e nós sabemos do impacto biológico e mental que isso gera. Então, nós podemos fazer esse treino. E tem outros tantos recursos, por exemplo, a oração. Eu vejo que é um dos recursos mais espetaculares, porque na oração eu posso trabalhar a gratidão, a aceitação. Os estudos, gente, como o estudo modifica a nossa mente, leituras de coisas nobres, não focar nas leituras mundanas, focar nas leituras que elevam o ser, vai gerar uma modulação e vai ajudar no que o Kardec chama de obediência. Então tem tantos recursos espetaculares que nós podemos usar, e por que não cuidar do corpo físico? Porque ele faz parte do presente. Então eu invisto na minha saúde física com uma alimentação adequada, leve, invisto em exercícios físicos. Tudo isso vai gerando, vamos dizer assim, camadas de equilíbrio, e a equanimidade vai se instalando no âmago da minha alma. E a minha vida fica exuberante, tudo começa a fazer sentido, porque eu começo a enxergar as leis naturais e eu, aos poucos, vou entrando nesse fluxo divino. Eu diria também que um dos exercícios mais fundamentais para a equanimidade é a autoinvestigação. Eu ia citar isso também, verdade. Eu diria que porque é aquele exercício da razão sobre tudo o que acontece. Exato. Não é perda de tempo, não é tirar um tempo, é ganhar um tempo. A autoinvestigação sobre os fatos realmente que aconteceram, como eu reagi. Sim. E aí entra uma questão importante, que é: eu preciso estar disposta a querer a verdade, a enxergar a verdade. É mesmo. Não querer fugir dessa verdade. Sim. Por qualquer motivo que seja, né? Essa autoinvestigação, ela funciona realmente quando a gente tem esse sentimento: eu quero a verdade, porque eu quero me tornar melhor, sim, porque eu quero ser bem-aventurada. Então, a autoinvestigação, para você identificar realmente a causa, a intenção por trás de todas as máscaras que levaram você a perder o equilíbrio, você, sim, a se sentir irritado, a se sentir com raiva. E inclusive eu diria, porque nós estamos citando aqui sentimentos mais negativos, vamos, sim, dizer, mas a euforia também. Sim. A euforia exagerada. Por que eu busco isso? Sim. Momentos extremos
É viciante, né? Também. E o que falta a mim de preenchimento da alma que eu tenha que buscar situações eufóricas, exageradas, né? Momentos que saem do equilíbrio para um outro padrão. Né? Então, investigar tudo isso, a empolgação, que é a empolgação diferente do entusiasmo. Né? O entusiasmo em Deus, é Deus dentro. Empolgação geralmente é aquilo que vai e depois acaba. O famoso fogo de Muitas palha. vezes deixa consequências pelo caminho depois nós temos que quitar isso, né? Faz promessas que não cumpre. Exatamente. É bem isso mesmo. Então, a autoinvestigação com constância, não adianta parar um dia, porque é um exercício que a gente vai aprendendo cada vez mais a fazer e a nos conhecer também. Então, não é um exercício de um dia, mas se você começa com um dia, ok, é um grande... pula outro dia, faz de novo, até você ir conquistando uma constância e assim, é algo que realmente vê-se o resultado. Gera um efeito. Nós sentimos o resultado e nós vamos percebendo quanto a gente automaticamente começa a fazer isso. Diante de uma situação, a forma como nos sentimos, a forma como reagimos, automaticamente nós começamos a fazer esse exercício. Porque eu estou assim, calma, o que está acontecendo? Melhor eu silenciar nesse momento. Isso faz um efeito incrível. Nossa. Incrível, falo por experiência própria mesmo. Imagina ter, isso também os cientistas narram, como as pessoas que treinam para a equanimidade, elas conseguem ter escolhas mais sábias, mais lúcidas, porque não se deixam envolver naquele turbilhão do momento, elas dão um passo para trás, observam o que está acontecendo na minha intimidade, que emoções são essas, o que desencadeou, o que foi o gatilho, por que eu estou me sentindo assim, por que uma fala de uma pessoa me abalou tanto. E aí começa a investigação. E eu lembrei também da questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando o Santo Agostinho vai tratar sobre o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, e aí ele dá uma aula, assim, né? E o mais legal que eu vejo é que não é teórico, porque o Santo Agostinho começa respondendo assim: fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Então, nós precisamos nos investigar, e ele vai dizer assim, que vale a pena gastar alguns minutos para ter a felicidade eterna. Então, assim, se eu não quero gastar alguns minutos para saber o que está acontecendo no âmago da minha alma, e mais, ir além do que está acontecendo, mas assim, quais são meus pontos fracos? Quais são meus pontos fortes? Como eu estou utilizando eles? Isso também faz parte da investigação. E o Santo Agostinho vai trazer ali vários fatores, tanto, vamos dizer assim, eu comigo mesmo, mas também a empatia, eu e o outro, tá? Mas aquilo que eu fiz para o outro, se fosse o outro que estivesse feito para mim, como eu me sentiria? Aí entra na regra áurea, que Jesus diz que resume a lei e os profetas: faz para o outro o que tu queres que o outro te faça. Então, vê que tudo isso é um combo que nós podemos investir com sabedoria na nossa felicidade. E sem sombra de dúvidas, a equanimidade é um dos caminhos para a felicidade. Com certeza. E não tem equanimidade, exercício de equanimidade, sem situações desafiadoras. Perfeito. Se fosse tudo bem... Um marasmo, né? Exatamente. Se nós não estivéssemos num planeta de provas e expiações, com outros irmãos nossos em condições semelhantes a nossas, que ainda também estão cegos para muitas coisas como nós, não estaríamos nos atritando e gerando todas essas oportunidades para que nós realmente possamos nos conhecer melhor e lidar com qualquer situação. Eu estava estudando sobre equanimidade e no budismo a equanimidade é considerada uma das 4 virtudes
das 4 qualidades do coração que têm que ser alcançadas para a libertação espiritual. É claro. Faz parte desse combo. Se não houver o alcance dela, não tem a libertação espiritual. Né? E eu também peguei um trechinho aqui que eu acho que tem tudo a ver, do livro Mecanismos da Mediunidade. Maravilhoso. Um parágrafo só também. Visto à distância, o homem, na arena carnal, pode ser comparado a um viajor na selva de pensamentos heterogêneos, aprendendo, por intermédio de rudes exercícios, a encontrar o seu próprio caminho de libertação e de ascese, de crescimento, de elevação. Mentalmente exposto a todas as influências psíquicas, é imperioso se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente, para que se lhe aprimorem as projeções. Eu vejo que se nós tivermos este olhar, nós viemos para uma selva de pensamentos heterogêneos. Como eu consigo me proteger, vamos dizer assim, de não ir com esses pensamentos, com aqueles? Claro. A partir deste exercício, então, e dessa investigação de si mesmo. Sim. Como é que eu me saí lá? Como é que eu fui naquela situação? E a partir do momento que eu vou me percebendo, e eu vou me equilibrando, eu vou me educando, como ele fala, educando os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu paro de ser um joguete de todas essas influências e eu consigo também, como você havia falado, a partir daí eu consigo melhorar isso, ajudar os meus irmãos também a se educarem, a se equilibrarem. Eu vou melhorando toda uma comunidade, uma sociedade, todo um planeta. É mesmo. E aqui, essa questão dos impulsos que ele cita, é aí que tem que estar o nosso olhar mais ativo. Sim. Né? As respostas automáticas são respostas que nós treinamos por muito tempo. Exatamente. Então agora é um esforço eu treinar uma outra resposta. Sim. Né? Porque eu já treinei aquela automática ruim, vamos dizer assim, mesmo. Por muito tempo. Sim. Nós estamos super treinados em luta ou fuga. Agora estamos na fase humana e cada vez mais avançada, caminhando, né? Estamos todos rumo à perfeição, então tá chegando, nós precisamos ir nos afastando da luta ou fuga e entrar nesse gerenciamento, nessa gerência das questões com habilidades superiores. Aí entra Kardec de novo, obediência e resignação. Isso vai gerar equanimidade, isso sem sombra de dúvida, vai me iluminar, vai me libertar de todas as amarras que ainda me prendem aqui no solo, né? E nós temos que ter essa submissão, essa humildade para entender que nós somos seres muito infantis ainda. Sim, e temos um tanto de habilidades para desenvolver. E tá tudo bem, né? Exatamente. Tá tudo bem. Por isso, se eu reconheço o tanto de habilidades que eu tenho para desenvolver, aqui André Luiz cita aperfeiçoando-se moral e intelectualmente. Então, nós temos habilidades morais e intelectuais para desenvolver aos montes ainda. Nossa. Habilidades humanas, como você citou antes, de planejamento, de organização, de gestão de tempo, de liderança, são tantas habilidades que nós nem conseguiríamos aqui elencar, né? Sim. Então, essas situações da vida, elas exatamente acontecem para que a gente treine essas habilidades. Imagine nós chegarmos no ponto de sermos os governadores, os gestores de um planeta. Nossa. Quantas habilidades nós precisamos? Tem que estar aberto para aprender. Então, mesmo. hoje, se o meu carro estraga, é um exercício para eu desenvolver planejamento, gestão de tempo, gestão financeira, de recursos. São tantas, fora as habilidades morais, a paciência,
né? A compaixão com alguém, né? Então, todos esses exercícios da existência na matéria são super importantes. Sim. As coisas pequenininhas, né? De ter que gerir um lar, limpar, ter que cuidar dos filhos, né? Ter que ser filho, filha. Exercer os papéis da sociedade. Os relacionamentos, a profissão, enfim, são todos, né? É mesmo. Eu acho que o convite é como na parábola dos talentos. Gerenciar a nossa vida. Tem essa questão da aceitação dos presentes de Deus, mas é preciso gerenciar. Eu vi no livro Sinal Verde, também do André Luiz e Chico Xavier, que ele diz que quando nós não gerenciamos, não fazemos um planejamento do tempo, o caos vai se instalar no nosso lar e nas nossas vidas. Então vê que nós precisamos aprender a gerenciar tudo. Gerenciar tudo. Aí entra a questão da equanimidade, sem se abalar. É só um convite divino para eu contribuir e para eu melhorar. E eu questiono, né? Se irritar, se magoar, se ofender, ficar com raiva, nervoso, estressado, o que adianta? O que melhora? Sim. Se melhorasse ainda, Sim. Se ajudasse, sim. Mas ele é o oposto. Perfeito. Não ajuda, atrapalha. Sim. E quanto mais nós não aceitarmos, nos negarmos a esses exercícios com entrega de alma mesmo, eles vão se repetir, vão se repetir, até que nós tenhamos vencido essa etapa, conquistado essas habilidades morais e intelectuais que nós precisamos. Aí sim virão outros passos. Sim. Então, quanto nós queremos repetir essas situações? Repetir de ano. Sim. Quantas vezes? É mesmo. E entender que isso é sim uma escolha nossa. Não são as situações externas ou os outros que escolhem como nós vamos pensar sobre aquilo, como nós vamos reagir, sentir sobre aquilo. Se ainda nossas respostas são muito em acordo com o que está fora, quer dizer que nós não estamos no controle e precisamos urgentemente desses exercícios para nos colocarmos no controle de nós mesmos. É mesmo. Lembrando que a escolha não é só na hora, eu treino a escolha, é um treinamento. Então a questão da equanimidade é isso, lá na hora eu vou saber o que fazer. Não vai ser equilibrado, treina. Aí todos esses recursos que a gente mencionou, como oração, meditação, investigação, estudos, nós precisamos nos aprimorar nisso, investir no corpo, na mente, para que a alma seja sempre a administradora de nossas vidas.